Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências, projeto de extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu já agradeço uma convidada super especial, a professora Maria Eunice Ribeiro Marcondes, da USP. Ela é muito especial porque ela faz parte, digamos assim, de uma história de construção da área de educação química no Brasil. E eu agradeço demais, então, a participação dela. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, agradeço muito o convite de participar desse projeto tão importante, você está de parabéns, nossa, muito legal, muito importante mesmo essa documentar, né? Acho que para os jovens saberem um pouco da história, né, da área e conhecerem as pessoas mesmo, né? Então, parabéns, acho que isso é muito importante e agradeço fazer parte desse time aí dos que tem um pouco da história aqui da área. Muito obrigado, então. Bem, nossa entrevista vai partir das suas duas perguntas principais, né? Que vão ser feitas agora, e depois a senhora tem total liberdade aí para discorrer sobre as possíveis respostas, narrativas que podem ser construídas a partir delas. A primeira pergunta é a seguinte: como a sua história de vida influenciou sua escolha profissional pelo magistério e sua área de trabalho? E aí, claro, podem emergir aspectos familiares, escolares, culturais, religiosos, enfim, N possibilidades, né? Então, essa seria a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta é a seguinte: conte um pouco da sua trajetória acadêmica de formação, graduação, pós-graduação, enfim, e como foi chegar até aqui. Quais são os seus principais temas e projetos de trabalho e como a docência se relaciona com essa trajetória? Então, essas são as duas perguntas. Posso retomar algum aspecto ao longo da entrevista, sem nenhum problema, porque eu sei que são perguntas bem amplas, né? E fique bem à vontade, então, para construir essa narrativa. Muito obrigada. São perguntas bem amplas, vou tentar respondê-las. Provavelmente vou me perder um pouco, porque já sou uma pessoa idosa, né? Então, a história é um pouco longa. Eu sou idosa e comecei cedo, então a história é um pouco longa. Antes de começar a responder as perguntas, eu só queria fazer uma descrição física de mim, para aqueles que não conseguem me ver ter ideia de quem eu sou fisicamente, tá? Tá certo. Então, gente, eu já sou velhinha, né? Já estou na minha 7ª década, tenho cabelos grisalhos, quase brancos, ainda não estão totalmente brancos, mas já são bem grisalhos, e assim, um pouquinho abaixo da orelha, cabelão assim, cheio, né? Herdei da minha mãe um monte de cabelo, uso óculos, é um óculos de aro redondo, azulado, e acho que é isso. Sou branca de pele, um pouco clara, assim, não chego a ser morena, não. Sou meio descorada, né? Paulistana é meio descorada, né? Mas, então é isso, tá? Para quem quiser fazer uma imagem assim de da figura que lhes está falando. Obrigada. Então, vou tentar responder, Carlos. Eu vi que a sua ex-orientadora te chama de Ventura, né? Você é Ventura que os colegas te chamam? Ou é a especificidade dela? Não, eu acho que foi um momento ali que me chamaram, mas é mais Carlos mesmo. Carlos E mesmo. O sobrenome que é mais usado é Fonseca. Fonseca. Para trabalhos acadêmicos, mas é mais Carlos mesmo. É isso aí. Bom, então vou contar um pouquinho, né, dessa minha história de vida, né? Como é que eu escolhi ir para a Química, etc. E lembrando desses aspectos, né? Família, escola, meio social, etc. Então, gente, eu vim de uma família assim que tinha 2 polos aqui na minha família, né?
A parte da minha mãe é uma família de imigrantes italianos, recém-chegados, né? Minha mãe foi a primeira geração nascida no Brasil, e a família do meu pai já era uma família mais. Meu pai, acho que era a terceira geração aqui no país. Né? Mas a família da minha mãe era uma família, sabe, aqueles imigrantes que vêm para tentar uma condição de vida melhor, batalhar aqui, né? Achando que o novo mundo aí traria traria uma condição de vida melhor. Mas como tudo, sei lá, não sei se tudo, mas como um bom imigrante, né? Eles valorizavam o trabalho e o estudo. Na família do meu pai perdeu o pai dele, né, meu avô, morreu muito cedo, e meu pai, o filho mais velho, já assim, saindo da infância, entrando um pouco na adolescência, foi trabalhar dia e noite para sustentar, né, a família, a mãe e mais 3 irmãos que ele tinha. Então, meu pai parou de estudar no ginásio. O ginásio era o ensino fundamental hoje, né? O ensino fundamental 2, chamava-se ginásio. E a minha mãe chegou na escola normal. A escola normal é a escola... hoje não existe mais a escola normal, né? Seria o ensino médio, mas para formar professores primários. O professor primário não era formado em faculdade de pedagogia, mas minha mãe parou de estudar porque ela casou e teve filho logo, etc. Então eu herdei essa coisa do trabalho, que a minha família assim, tinha poucos recursos, eu via meu pai trabalhar bastante, dia e noite, e depois minha mãe começou a trabalhar também, e a questão do estudo, sabe, do ensino, você tem que estudar. E olha que eu sou de uma época em que a mulher é feita para casar, você não precisa estudar muito, aprende a escrever, a fazer as contas, chega lá, no máximo fazer essa tal da escola normal. Mas os meus pais tinham outra mentalidade, né? Eles achavam que quer trabalhar, se precisa melhorar de vida, o estudo é super importante. Aí eu fui para a escola muito cedo, eu tinha 6 anos, já estava na primeira série, e gostei da escola. Gostei da escola, eu tinha habilidades assim com números, era boa de matemática, gostava muito de ler, eu lia qualquer coisa que caísse na minha mão. Eu lembro naquela época tinha umas tal de fotonovela, minha avó gostava, então eu lia essas fotonovelas, eu comprava os livrinhos, quando eu tinha dinheiro, comprava os livrinhos ali na loja americana, aqueles livrinhos em oferta, lia qualquer coisa. Adorava ler. Só que eu era bem tímida, assim, bem quietinha, então era o tipo de aluno que o professor gostava, né? Quieta, estudiosa, e ia bem com os números, né? A matemática sempre foi um problema, mas para mim não era, não. Bom, então aí eu gostava muito de estudar. Eu fiz um ginásio, né, o equivalente ao ensino fundamental 2, numa escola aberta para o diálogo, sabe? Então, tinha professores ali que discutiam com a gente um monte de assuntos da época, do contexto da época, né? Então, me lembro, por exemplo, de discutir eleições presidenciais, discutir voto para o analfabeto ou não, o analfabeto não votava, né? Então, houve, né, essa discussão, deve votar, não deve votar, discutir o papel da mulher na sociedade, né? E eu lembro de um professor falar, olha, casamento é um incidente na vida da mulher, não governem suas vidas pensando nisso, para vocês verem como era importante, né, essa ideia, né? E isso foi muito importante, as aulas de história eram maravilhosas, abriu, para quem quisesse, abrir a cabeça, sabe? Então foi muito legal, foi muito assim, e com aquilo eu fui tendo uma visão de mundo assim, já mais ampla, sabe? Que me ajudou muito. E quando eu estava ainda no fundamental, né, no ginásio, no último ano, veio a ditadura militar.
No começo, ninguém sabia muito bem, né? Eu era janguista, né? Com 14, 15 anos, eu era janguista, então fiquei muito aborrecida de terem derrubado o Jango Goulart, né? Para quem não conhece um pouco da nossa história. Bom, aí fui para o ensino médio, os professores eram mais comedidos, né? Essa discussão política, social, era muito menos, sabe? Então, acho que assim, tinha esse clima da ditadura que ninguém sabia muito bem como é que as coisas iam, né? E foi no ensino médio que eu comecei, não, na época era clássico científico normal, né? Então, era bem assim, o espírito propedêutico, era para preparar para a universidade. Tá? Eu, quando terminei o ginásio, eu tinha duas opções. Ou o curso técnico, que estava bem na moda na minha época, né? O desenvolvimento do país, etc., as indústrias químicas, etc., e o ensino médio regular. E eu até me interessei, eu já gostava de química, assim, gostava das ciências, não exatamente de química, gostava de fazer experimentos, gostava de querer entender por que as coisas aconteciam. Eu falei, eu vou fazer curso técnico de química. Aí meu pai, muito sabiamente, mesmo com o pouco estudo que teve, ele falou, não é melhor se fazer o científico, já que você gosta das exatas, não é melhor se fazer o científico? Mas, pai, eu vou trabalhar antes se eu fizer o ensino técnico. Mas segura um pouco isso, a gente dá um jeito, aqui dá para levar, e quando você acabar a faculdade, você vai ter mais chance de trabalho. E foi isso que eu fiz. Fui para o ensino médio e tive a sorte de ter uma professora de química muito, muito legal, sabe? Ela era pesquisadora da Escola Paulista de Medicina. Hoje é Unifesp, naquela época era Escola Paulista de Medicina. Era uma pessoa super aberta, uma pessoa que tinha prazer de nos ensinar, sabe? E assim, a gente sentia que ela queria que nós aprendêssemos. Não só ensinar, mas fazer com que a gente aprendesse. Eu me identifiquei ali com ela, né? E com a química, que eu já gostava. Não sabia muito bem o que era a química, mas fui aprendendo aí no ensino médio. E foi quando eu comecei assim a ter uma função docente. Nós estudávamos em grupo, né? A escola era bem difícil, muito exigente, né? Apesar de ser escola pública, na minha época, a escola pública era o que havia de bom, né? Tinha algumas escolas públicas que eram da elite, né? O Colégio Caetano de Campos, Colégio Roosevelt, todos do Estado, era assim, só burguesia mesmo, alta burguesia ia para lá. Eu não, estudei num colégio aqui na Zona Sul, meio periferia, não chegava a ser periferia, na época era periferia, hoje a periferia é muito maior, né? Então, mas mesmo assim a exigência dos professores era alta. Aí a gente começou a estudar em grupo, e eu tinha essa facilidade, né, com a matemática, com a química, eu comecei a dar aula para os meus colegas, né? A gente se reunia para estudar na casa de um, tinha uma luzinha lá, e eu ia lá para a luz, é assim, não sei o quê. E, sabe, foi um sentimento tão bom de... Na época, eu não sei como é que eu vi isso, mas eu ficava muito, muito contente de ver que a gente estava aprendendo, que os colegas aprendiam, entendiam o que eu estava falando, e assim, sabe, até hoje essa é uma coisa assim fascinante a gente perceber, né, que um aluno, puxa, nossa, agora entendi. Nossa, não tinha pensado nisso. A ver aquele olhar, assim, às vezes meio brilhante, né? Eu sei que não são muitos, né? Mas foi muito, muito bom mesmo. E essa sensação, apesar dos meus 47 anos de magistério, eu acho que é uma sensação ainda que eu tenho e que eu valorizo muito, muito, muito. Então, eu fiz o ensino médio, o científico, sob a ditadura militar, né? Ninguém sabia muito bem o que ia dar, e aí resolvi fazer o vestibular, fui lá, fiz o vestibular para Química, entrei na Faculdade de Química,
E, naquela época, a Química fazia parte da Faculdade de Filosofia, e era um departamento da filosofia. E era diferente, sabe, o sistema de entrar na faculdade? Não era como hoje, né? Tem 60 vagas, 100 vagas, vai entrando até aquela vaga. Na minha época, não, era assim, nota. Se você, todos que tivessem nota acima de 5 estavam aprovados. Com isso, surgia a figura do aluno aprovado, mas sem vaga, que a gente chamava de excedente. Então, eu já entrei na universidade com esse movimento dos excedentes, né? Já, assim, sempre houve essa reivindicação, e no curso de Química, aquele ano, tinha 10, 12 excedentes, e aí, vamos nos mobilizar para que todos possam entrar. A gente não conseguiu, né? Alguns foram chamados por conta de desistências, mas a solução, né, que veio logo depois foi acabar com esse sistema de aprovação, né, de média mínima para aprovar e entrar nesse que todos nós conhecemos hoje, que é pelo número de vagas. Bom, o meu curso, né, meu primeiro ano, eu sempre participei do centro acadêmico, comecei, eu já tinha essa preocupação social, etc., né? Então, fui chegando perto da diretoria do centro acadêmico, fiz parte de 2 diretorias do centro acadêmico e sempre me dediquei assim, ao movimento estudantil. Foi muito bom, porque aí eu fui conhecendo as várias tendências aí da esquerda, né? E fui conhecendo também essa disputa, né? Disputa de poder, disputa de posições, etc., e que não me agradava, sabe? Porque acho que a gente tem que se unir para construir um país melhor, né? Então, foi algo que me fez não me filiar a nenhum partido político da época. Na época era muito comum os estudantes se filiarem, né? Apesar da ditadura. No fim do meu primeiro ano, veio o ato institucional número 5, né? Aí fechou tudo, fechou o congresso, não sei o quê, e começou professores da USP serem caçados. Caçados não, aposentados, né? Então, Fernando Henrique, por exemplo, Isaías Rau, etc. E, com isso, o movimento estudantil cresceu, e essas lutas pela redemocratização a gente fez, né? Com muitas perdas, perdas de vidas humanas, né? Perdas políticas também, né? Até que chegamos lá. Bom, na minha graduação, o primeiro ano foi muito ruim, sabe? Muita pressão dos colegas, dos veteranos, e pressão dos professores. Tinha uma disciplina química analítica, qualitativa, que era um terror, não sei o quê. O raciocínio químico, se você não passar, não tivesse raciocínio, pronto, você não serve para ser químico. Então, aquilo era uma pressão horrível. No final do ano, eu falei, eu acho que eu vou desistir desse curso. Bom, deixa eu tentar, vou continuar aqui. Meu pai falou, não, tenta mais um pouco, vê lá. O segundo ano melhorou muito. Eu gostava da matemática, eu gostei da quant, né? Ia muito bem na quant. Bom, eu fui boa aluna e eu fiz coquímica, etc. Mas, assim, eu não me apaixonei por nenhuma área da química. Amo a química orgânica, não. Mas as questões ligadas à estrutura da matéria, essas me chamavam muito mais atenção, ao ponto de eu ir fazer uma disciplina na física sobre estrutura da matéria, que na química era muito pouco ainda essas disciplinas. Isso foi legal, isso me orientou até na pós-graduação. Bom, estava terminando o curso, já com essa... eu vinha de uma educação assim, em casa, né? de valores, de ética, de compromisso. Minha família era ligada à Igreja Católica, então tinha muito contato com os padres, fazendo trabalhos sociais, né? Então, eu vinha dessa história do ensino fundamental
que me possibilitou ter uma outra visão de mundo e do movimento estudantil. Então, eu tinha uma certeza, desde o primeiro dia que entrei na Química, eu não vou trabalhar na indústria. A indústria não me atrai. Primeiro, eu não quero trabalhar em multinacional, não quero dar lucro para os Estados Unidos ou para quem quer que seja. Isso era uma clareza na minha vida. Segundo, sou uma pessoa super tímida, como é que eu vou? Eu não vou perceber essa disputa que existe na indústria, essa coisa de puxar tapete, eu não vou saber fazer por conta da minha formação de casa. E segundo, eu não vou perceber, porque sou meio boba nesse aspecto, né? Então, essa tinha uma certeza absoluta que jamais trabalharia na indústria. Quando estava terminando o curso, falei, eu vou fazer a pós-graduação para depois me dedicar ao ensino mesmo. E, como eu falei, não tinha nenhuma atração por nenhuma área, assim, particularmente. E nessa época havia um programa, né, um programa de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico entre o CNPq e a Academia Nacional de Ciências. Apesar de eu não querer trabalhar em multinacional, eu fui trabalhar com um professor que veio dos Estados Unidos, um professor americano, um professor Dick Weiss, jovem, ele era jovem, ele se arriscou vir para o Brasil, ele achava que tinha cobra andando nas ruas aqui em São Paulo, trouxe milhões de vitamina C, não sei o quê, aí ele ficou maravilhado quando ele conheceu São Paulo e teve um choque de realidade aqui. O Dick era uma pessoa fantástica como orientador, aprendi demais, falo isso para os meus alunos. Eu sou uma orientadora, eu aplico o que eu aprendi com o meu orientador, porque, sabe, é uma pessoa que cobrava e que falava assim, a tese é sua, você vai defender sua tese, então você veja o caminho que você quer seguir. Esse é um aprendizado, assim, para o resto da vida, né? E, então, fui para essa área nova, fotoquímica orgânica, junto com a professora... A Deise veio depois, né? A Deise é novinha, né? Mas eu fui junto com a Roseli Schnetzler, que também é uma das, né, pioneiras aqui na área, né? Foi fazer doutorado no exterior, fez mestrado, tudo. Aí fui lá para a fotoquímica, adorei trabalhar com o Dick Weiss. E, nesse meio tempo, apareceu, eu não tinha terminado o doutorado ainda, apareceu uma oportunidade lá na Química de contratos. Na época não era esse concurso público cheio de... não tinha ninguém contratado lá por concurso. Era uma coisa interna, você mandava seu currículo, os docentes da área defendiam ou não, mostravam seus fracos, mostravam seus pontos positivos. No fim, eu fui contratada como, chamava auxiliar de ensino. Eu ainda estava no doutorado. Na época que eu fui contratada, eu estava nos Estados Unidos, escrevendo a minha tese com o meu orientador, de que já tinha ido embora, e eu fui para lá escrever a tese com ele lá. Daí eu soube da notícia que você passou aí na seleção, você ficou em segundo lugar. E aí, logo em seguida, logo mais, eu voltei. Mas durante a minha graduação, o curso era integral, sabe? Era integral mesmo, assim, quase que 40 horas de segunda a sexta. E era interessante que não existia nenhuma matéria, nenhuma disciplina pedagógica dada no Instituto de Química, na nossa faculdade. A licenciatura era um curso à parte, dado na Faculdade de Educação. Então, se você quisesse fazer os dois cursos ao mesmo tempo, você tinha que ir fazer à noite. Então, eu fiz a licenciatura à noite. Então, segundo, terceiro e quarto anos da faculdade, além das aulas de dia, ficava lá à noite para fazer a licenciatura. Daí eu pouco trabalhei assim, no ensino, eu dava umas aulas particulares, que isso era legal para ajudar a minha renda, né? Dei aula numa escola para grupinhos de alunos, e foi uma experiência boa.
Quando eu fui contratada em tempo parcial, não era tempo integral, salário menor, né? E nessa época já existia o FUNBEC, o IBEC, os centros de ciências, né? Aqui em São Paulo era o CECISP, aí no Rio Grande do Sul, o CECIRS, né? O CECIMIG, acho que é o único que existe até hoje, é o CECIMIG. Os demais, tinha do Nordeste, o CECIMI, e estavam na moda os projetos americanos de ensino, né? Porque depois que a Rússia lançou, a União Soviética na época, né? Lançou lá o Sputnik, os americanos, não, nós temos que formar cientista. Aí começaram os projetos, e a FUNBEC trouxe para o Brasil o projeto do ChemStudy, traduziu o ChemStudy, e eu fui fazer um curso do ChemStudy. Tinha Que ano? Oi? Só para a gente situar um pouquinho, que ano mais ou menos foram, né, esses acontecimentos? Por exemplo, o ingresso na graduação e depois ali o mestrado e o doutorado, mais ou menos. Então, eu entrei na faculdade em 68, 1968. E aí, em dia 13 de dezembro de 68, foi o AI-5, né? Aí que as coisas ficaram pretas aqui nesse país. E durou bastante, né? E eu entrei em 68, 69, 70, 71, acabei a graduação em 71, 72, já estava na pós-graduação. E em 1975 fui contratada, não tinha acabado o doutorado, acabei o doutorado em 76, levei mais quase um ano para acabar o doutorado. Então, foi de 72 até metade de 76. E nesse meio tempo, aí eu fui contratada a tempo parcial, em 75, e fui fazer esse curso da FUNBEC, o curso do ChemStudy. A gente ficava fazendo as atividades experimentais, etc. Eu achei legal, né? Se você pega o livro, é uma linguagem diferente, etc. Mas a ideia era formar um cientista, um mini cientista, era essa a ideia, né? Convocar as pessoas para ser químicas, ou físicas, ou biólogos. E fiquei pensando, poxa, mas a finalidade do ensino médio devia ser outra, né? Não essa. E, bom, fiz esses cursos, daí pensando no ensino, e também nessa época eu fazia parte dos movimentos que a Igreja Católica tinha, sabe? A Igreja Católica teve um papel muito importante na época da ditadura. As igrejas tinham as comunidades de base e as comunidades ofereciam aulas para as pessoas. Eu fui dar aula numa dessas igrejas, aula de alfabetização, usando o método Paulo Freire. Foi uma experiência maravilhosa, que eu via que qual que era o papel da educação, né? Fazer as pessoas pensarem, refletirem sobre sua própria vida e aprenderem. Então, era assim, uma coisa muito boa, receber pessoas que mal sabiam escrever o nome, e depois de alguns meses, essas pessoas estavam discutindo seus problemas, escrevendo sobre suas ideias, sobre seus anseios. Nossa, foi algo super gratificante. Também, naquela época, havia o Senai fazia prova de admissão ao Senai. E na periferia tinha essa concepção, vamos para o Senai, os meninos, né? Meninos e meninas, vamos para o Senai, porque aí a gente adquire uma profissão. Então, também dei aula, assim, preparando esses meninos para ir para o Senai, dava aula de matemática para eles, e também foi uma experiência bem legal. Isso eu já era professora, mas como era tempo parcial, eu me dedicava também a essas atividades. E foi algo que assim, a gente aprende bastante, né? Porque a gente muda essa visão de ensinar para fazer as pessoas aprenderem. Né? Porque
na vida escolar a gente diz, ensino, ensino, ensino. Não, de repente você fala, não, as pessoas têm que aprender. Isso foi maravilhoso. Em 76, além de acabar o doutorado, ainda tive de fazer um concurso público. Aliás, eu e todos os outros colegas que já estavam contratados lá no IQ, a gente fez. Eu fiquei lá nos últimos lugares, né? Porque meu orientador, quando o Dick Weiss foi embora, eu estava no laboratório do professor Toscano, e o Toscano não era assim dos mais bem vistos, né? Porque tinha ideias diferentes, ele era assim, criava caso, discutia, então, mas no fim deu certo. No fim deu certo, aí já era uma docente era tempo parcial ainda, mas já era do quadro, né? Já era funcionária pública. Bom, aí que aconteceu, né? Nessa época, na década de 70, o professor Luiz Roberto Piton, que era da Química Analítica, junto com o Fernando Gallenbeck, que era docente do IQ, né? Depois ele foi lá para o Unicamp, eles criaram uma disciplina para a licenciatura que fazia a ponte entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento químico, a instrumentação para o ensino de química. Tinham 2 instrumentações e já tinha sido a reforma, então as disciplinas eram semestrais, eles criaram 2 disciplinas, assim, tipo carga horária 8 horas, 12 horas, tinha uma que tinha 12 horas. E a Daisy Rezende, que não sei se, acho que já conversou, né, com vocês, ela foi uma das Sim, primeiras. ela participou de uma entrevista aqui, sim. Ela foi uma das primeiras a fazer essa disciplina. Não a primeira, mas acho que a terceira turma, etc. E aquilo me interessou, né? Porque eu já tinha essa vertente do ensino, e no fim fui lá com o professor Pitombo, posso trabalhar aqui nessa disciplina, uma parte, né? Eu dava química geral para os físicos. Quando você começa a dar aula, você ganha presentes assim, né? Os físicos amam química, como todo mundo sabe, e aí eu tinha que dar aula para os físicos. Mas foi muito legal, porque nessa linha de vamos fazer esses meninos aprender alguma coisa de química, a gente bolou um curso completamente diferente, cheio de atividade, fazer os meninos pensar. Eles gostavam, eles diziam, eu não gosto de química, mas eu gosto de pensar, então tá legal esse curso aqui. Aí eu comecei, me aproximando do Piton, a ter uma inserção nas instrumentações para ensino, que foi assim, foi um pioneirismo, sabe, do Pitombo, a criação dessas disciplinas. E nessa época tinha um grupinho de ex-alunos que estavam já dando aula e que fizeram instrumentação e que voltaram lá para o Instituto procurando o professor Pitombo, assim, nós estamos um pouco insatisfeitos, porque parece que a meninada não aprende, o que a gente ensina parece defasado do que deveria ser ensinado, metodologia. Aí nós formamos um grupo de estudo. Começamos a fazer esse grupo de estudos e um pouco mais para frente, na década de 80, né, esse programa do PADCT criou um subprograma de ensino de ciências. Então, era esse programa com o CNPq, Academia Nacional de Ciências Americana, e aí como contrapartida, devia ter um investimento na área do ensino. Então, foi criado esse subprograma de Educação para Ciências, na CAPES, parece saudosismo, né? Mas para quem viu a CAPES naquela época e está vendo a CAPES hoje, né? Essa coisa, né? Decepcionante, você vê a diferença, que a gente tinha dinheiro para fazer projeto. Aí nós fizemos um projeto, isso no começo da década de 80, fizemos um projeto para a CAPES, lá para o SPEC, e o nosso projeto foi aprovado. Foi aprovado, aí nós criamos esse grupo GPEC, Grupo de Pesquisa e Ensino de Química, Educação em Química, né? Na época nós chamamos Grupo de Pesquisa em Educação em Química, foi criado em 1984. E de lá para cá,
começamos fazendo... A nossa ideia foi, já que os meninos e meninas lá, professores, o que eles mais sentem é a questão da metodologia do conteúdo, vamos partir para um projeto de ensino em que a gente reconsidere o conteúdo a ser ensinado e a metodologia. Eu já tinha uma experiência do PROQUIM, do projeto de Química, lá da Unicamp, que a Roseli Schnetzler levava, né? Ela era a líder desse programa. Eu comecei a participar, eu ia toda semana para a Unicamp, a Deise participou, uma colega lá da UFMG, a Lila Vatti, a Maria Helena Beltrán, o Nelson Beltrán, nosso querido colega que faleceu recentemente. A Lena e o Nelson moravam em Campinas, depois moraram lá em Campinas, e a gente se reunia e desenvolveu esse projeto. Era um projeto baseado nas ideias de Ausubel, de aprendizagem, e também, então, foi uma experiência muito boa. O PROQUIM depois, eu não sei, a Roseli foi para o exterior fazer doutorado e não teve assim, uma continuidade. O nosso grupo teve continuidade, a gente começou fazendo esse projeto, no fim acabou com uma publicação, muitos anos depois, pela editora da nossa universidade. A gente tem, acho que, dois, 4 livros que a Edusp até hoje edita. Tem um uso muito menor, né? Já teve um uso muito grande, as escolas do Bradesco todas usavam o nosso livro. Depois, com todas essas mudanças, com os materiais próprios do Estado de São Paulo, né? O Estado, a Secretaria de Educação faz lá os seus cadernos, o projeto já não teve mais a amplitude que ele tinha. Bom, mas do GPEC, né, a gente começou a fazer esse projeto e também tinha professores do ensino médio que trabalhavam conosco, e a gente começou assim, a arriscar na pesquisa, sabe? Eu ainda era da fotoquímica, mas eu já estava ali. Então, vamos ver o que o aluno está aprendendo, vamos ver o que o professor está falando, vamos estudar um pouco essa interação, professor-aluno. Isso foi tomando um corpo muito grande, e aí eu resolvi que eu não ia mais ser fotoquímica, né? Já era, e me dediquei exclusivamente ao ensino. Isso aí teve 2 problemas, sabe? O primeiro foi no meu departamento, assim, no meu instituto, na época já era Instituto de Química. Poxa, alguém se dedicar ao ensino integralmente não é possível. Pesquisa e ensino, isso não existe. Nossa, os colegas falavam, nossa, lá vai a pedagoga. Foi assim, sabe? Tinha uma pedra no meio do caminho? Sim, tinha uma pedra no meio do caminho. Mas aí que eu fiz, contornei a pedra, não, sabe? Eu tentei não bater de frente, porque eu falei, não, deixa eu ir construindo. E aí, quando você começa a ter recurso financeiro, participar de congresso, não sei o quê, pronto. Aí, trouxe dinheiro, tá bom. Vai melhorando, né? Assim, não é que acabou, não, mas melhorou. Depois, com o curso da licenciatura noturna, que nós não tínhamos, tivemos que contratar docentes, e aí vieram vários docentes para a área do ensino. Então, hoje nós somos em 6 na área do ensino. Bom, voltando aqui para o GPEC, né? Então, a gente começou a arriscar, fazer pesquisa. Falei que tinha 2 problemas. Um era na própria faculdade, aceitar que tinha alguém dedicado, porque o Piton se dedicava à química analítica e ao ensino. Então, tinha pesquisa, orientandos na química analítica. Eu não tinha orientandos, eu não fui aceita no programa de pós-graduação, apesar de ter publicações, que na época a pessoa que estava lá disse, ela é boa, mas ela é esquerdista, então nós não queremos ninguém de esquerda aqui. Então, mais ou menos isso, né? Não sei se eu podia falar isso, fica registrado, mas está aí.
De outro lado, meus colegas Se da é, se área é, de... a, se é a história, tem que ficar registrado, né? Pois é. Aí, mas os meus colegas da área de ensino também tinham preconceito, sabia? Assim, custaram para admitir que eu era uma pesquisadora da área, não foi tranquilo, sabe? Não, ela é da orgânica, ela é da orgânica. Gente, eu estou no ensino, eu estou me dedicando a esse. Mesmo quando eu comecei a participar do programa de pós-graduação em ensino, mesmo assim ainda tinha colegas resistentes, sabe? Não, ela não é da área, ela não fiz nem mestrado, nem doutorado. Na minha época, a gente fazia doutorado direto, né? Na área do ensino, não. Então, havia esse preconceito de ambos os lados. Só que na área do ensino, eu fui uma pessoa muito batalhadora, uma modéstia à parte, porque a gente tinha muita ligação com a Sociedade Brasileira de Química, né, que foi criada em 1978, e a gente começou a apresentar trabalhos de ensino na SBQ. Eram poucos trabalhos, mas a gente começou a ter uma sessão de ensino na SBQ. E aí a gente criou, né, a Roseli e eu, mais os colegas, ainda não existiam as divisões da SBQ, mas a gente criou um grupinho que era um precursor da divisão de ensino. Aí, quando foi criada, a gente falou, não, vamos fazer o primeiro encontro nacional de ensino de química. A gente fez em 82, e esses encontros, né, se mantêm até hoje. Convido a todos para o próximo, a ser realizado em março de 2023, na Federal de Uberlândia. E isso foi muito bom, sabe? Acho que esses fatores, ENEC, criação do ENEC, a possibilidade de financiamento, isso agregou muitas pessoas e os grupos cresceram com o financiamento, com essa oportunidade de financiamento. E aí houve todo esse crescimento, isso resultou em mais trabalhos na SBQ. Chegou uma época, na década de 90, começo dos anos 2000, acho que a gente era a área que mais, quase a área que mais tinha trabalho, ou a segunda área que mais tinha trabalho na SBQ. Né? Depois começou a ter o IMPEC, outros congressos, e a gente acabou esvaziando a SBQ, né? Inclusive por questões financeiras. Né? São muitas entidades que a gente tem que contribuir e participar de um congresso da SBQ não é nada barato, né? Atualmente. Bom, com isso, aí comecei a me dedicar exclusivamente ao ensino, a fazer esses projetos. A gente formou um grupo, a gente conseguiu na Secretaria da Educação professores comissionados, saíram das escolas para trabalhar conosco, e outros voluntários, que o que a gente fazia, eles aplicavam, a gente analisava, começamos a participar dos encontros, e lutando, assim, como é que nós vamos fazer uma área de pesquisa mesmo, que forme mestres, doutores, etc. No Instituto, a gente via que era muito difícil. Tinha o professor Baiardo Batista Torres, que na área da bioquímica, a bioquímica aceitava, assim, ele se dedicava ao ensino de bioquímica. Mas a química era muito, muito refratária a isso. Na física, já existia o programa Interunidades a pós-graduação em Interunidades em Ensino de Ciências, formada entre o Instituto de Física e a Faculdade de Educação. E com esses programas, a gente fez um programa em rede, a física, a matemática, a biologia, as ciências sociais, a química, e a gente foi se conhecendo muito mais, aprofundando as ligações, né? No fim, o Instituto de Física nos convidou, né? O pessoal da pós-graduação lá em ensino de física, convidou a gente, vamos, é um programa interunidades, a ideia é essa, né, ampliação. Aí a gente batalhou no Instituto de Química para conseguir fazer parte. A congregação do Instituto tinha que aprovar
a participação nossa, a participação do Instituto nesse programa e assim de seus docentes. E a gente conseguiu isso em 1998, olha. Em 1999 nós tivemos, então, a primeira turma, a primeira seleção para o mestrado, o programa não tinha doutorado, para o mestrado em ensino de ciências na modalidade ensino de química. Então, o programa foi crescendo, isso foi em 99, o doutorado nós conseguimos em 2003, 2006. Custou para ter o doutorado, foi outra luta, porque tanto os colegas da física, quanto principalmente os da física, os da química também, não estavam convencidos, né, que você podia ter um doutor em ensino de ciência, um doutor em ensino de química, um doutor em ensino de física. Foi uma luta com a pró-reitoria de pós-graduação, foram muitos embates, Na época eu fui presidente do programa, né, de pós-graduação durante 3 mandatos. Então, num desses mandatos, eu comecei essa batalha aí para ter eu e os meus colegas, né, para ter o doutorado. Nossa, mas era assim, participei de uma congregação na física que, nossa, saí de lá assim, sei lá, tosquiada, né? Saí de lá muito, muito, muito mal, mas a gente começou a arrumar argumentos, e no fim, assim, talvez por uma decisão política do pró-reitor de pós-graduação, que queria ser reitor, sei lá o quê, eu sei que a conversa mudou, ele me chamou lá, me colocou em contato com uma outra pessoa, uma professora da matemática, lá da São Carlos, que assim, é com ela que você vai trabalhar para fazer esse projeto redondo para ser aprovado. E a gente fez, no fim foi aprovado o doutorado. Então, nosso doutorado é recente, ele não tem 20 anos ainda. E, mesmo assim, já formou muitos doutores. Eu tenho assim, eu não gosto da palavra orgulho, né? Mas eu me sinto muito bem quando eu vejo que os alunos que fizeram doutorado comigo, né? Muitos estão nas universidades federais, graças ao Reúne, à política, né, de abertura de cursos universitários federais do governo Lula. Então, muitos deles, um está na Federal de Sergipe, outro na Federal de Lavras, Viçosa, na Unifesp. Assim, um mérito deles, obviamente, né? Mas a gente fica contente, né, de ver que houve espaço para que eles continuassem, criassem suas áreas de pesquisa. Então, e aí eu, nesse trabalho de pesquisa, eu sempre assim, procurei fazer um trabalho que pudesse reverter, né? Assim, tivesse alguma ligação com a escola pública. E com isso foi surgindo também atividades de formação continuada, atividades de extensão. E aí eu comecei a me dedicar também a isso, sabe? A oferecer para professores de química cursos, né? Cursos de curta duração, a gente teve bastante interação com a Secretaria da Educação, então isso foi bastante proveitoso, assim. Depois se falou muito mal dos cursos de curta duração, mas era uma maneira assim, de introduzir certas ideias, de deixar o professor falar, dar espaço para o professor falar, sabe? Então, acho que isso foi legal, embora nem tenha muita... dos que fizeram o curso, todos mudaram o seu ensino. Não, a ideia não era nem essa. Os professores saíram de lá e falaram assim, pelo menos eu tenho um pouco de mais de energia para resistir a tudo isso, a tanta pressão, né? Então, foi assim que fui me constituindo como professora. Nas aulas da graduação, então, passei a dar aula na instrumentação para ensino, e
eu dava a química geral e dava para os físicos, depois dei laboratório, e para os físicos também, e dava essas aulas de instrumentação para ensino. Aí comecei a dar aula só da instrumentação, porque né, éramos dois, o professor Pitombo e eu, e eram 12 horas de curso, então comecei a assumir uma carga maior e ter essas atividades, né, de formação na pesquisa, formação acadêmica, isso a partir de 1999, e os projetos de pesquisa e atividades de extensão mesmo junto aos professores. A gente criou um que a gente chama de laboratório aberto. A ideia era o laboratório aberto aos professores. Venham aqui, nós temos um arquivo de experimentos, nós temos aqui materiais, venham testar suas ideias, venham preparar suas aulas, mas não deu muito certo. Não sei se por conta da distância, a carga horária dos docentes, e a gente, então, reverteu. A gente passou do laboratório aberto para o professor para os alunos. E a gente tem esse projeto já, acho que uns 25 anos. A gente convida, né? A gente abre dias da semana para as escolas públicas nos visitarem. A gente oferece, a gente chama de oficina temática, é uma oficina, a gente chama de oficina porque o aluno que vai fazer, mão na massa, vai discutir os conceitos, vai discutir aquilo na sociedade, e temática porque é um tema sei lá, a energia e sustentabilidade, os plásticos, a água na sociedade, assim vai. E a gente, então, as escolas agendam, levam lá no máximo 40 alunos e eles fazem esse tipo de experimento, e é bem legal, bem gostoso mesmo. E eu tenho atualmente tenho 8 estagiários da graduação trabalhando. E isso é bem bacana, porque essa é outra parte do magistério, né? Os alunos da graduação, eles aprendem um outro tipo de aprendizado, né? Desculpe, aprendizado, né? Os alunos têm um outro tipo de aprendizado, que é, assim, lidar com esses jovens, né? Eles são jovenzinhos também, mas que linguagem eu vou usar, né? Que linguagem química e não química eu vou usar? Como é que eu monto o experimento? Como é que eu faço essa interação dialógica com os alunos? Faço os alunos pensarem e não simplesmente transmito os conhecimentos para eles, né? Então, isso é bem legal. E aí eu fui me dedicando a essa área de formação de professores. Hoje eu tenho, sim, vários alunos que estudam a formação continuada de professores nessa linha a gente tem se dedicado à linha de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? Então, os professores são convidados a participar de atividades e a gente faz a pesquisa sobre CTSA e a gente tem feito a nossa pesquisa sobre isso. Eu não sei, acho que a primeira pergunta, mais ou menos, eu respondi, né? Deixa eu pensar um pouquinho. Junto com a segunda, porque a segunda também falava sobre essas questões da formação, da pós-graduação, dos projetos de trabalho. Então, acho que tudo isso, de alguma forma, foi muito bem contemplado, né? Legal. E eu acho que, não sei, muitas vezes eu vejo, não sei se a senhora quiser falar mais alguma coisa, fica bem à vontade, né? Mas eu teria ainda algumas questões, assim, por exemplo, ao longo desse tempo, dessa experiência de interação, inclusive com a educação básica, qual é a sua visão, assim, sobre essa questão hoje do desenvolvimento profissional do nosso professor? Aí falando de forma bem abrangente, incluindo aí os professores da educação básica, principalmente, esse desenvolvimento profissional possível hoje, a carreira, ou as carreiras docentes que temos hoje. Qual a visão sobre isso? Tá. Deixa eu só
citar que quando a gente fez a licenciatura noturna, isso foi em 2003, né, a gente não tinha curso noturno, a USP tinha que ter 70%, 30% de oferecimento de vagas à noite, então o Instituto criou 2 cursos à noite, uma licenciatura, hoje acabou, hoje não tem entrada exclusiva para a licenciatura. Para a gente até ver um pouco o desprestígio, né? Que você falou em desenvolvimento profissional da profissão professor, né? Os meninos entram, meninos e meninas entravam na licenciatura e viam que eles tinham mais oportunidades, ampliava as oportunidades se eles também fizessem outros cursos. Então, eles pediam para sair da licenciatura e fazer bacharelado. Bom, mas com isso a gente contratou vários colegas e acabou tendo um grupo de orientadores na área do ensino. Então, assim, o respeito pela área aumentou, né? Porque a área contribui muito, assim, em termos de produção acadêmica, de formação, né, de pessoas, de trabalhos, etc. E acho que ainda temos, né, os que falam mal da gente, que não nos aceitam, né? Mas também a gente já criou um certo, não sei se é respeito, mas pelo menos um lugar, né? Então, agora no Instituto tem a área de Química Orgânica, a área disso e a área de ensino. Já é falado como tendo a área de ensino, que eu acho que é uma conquista nossa, né? Acho que isso é muito legal. Pensar no desenvolvimento profissional, eu acho. Eu tenho trabalhado um pouco com isso, sabe? De desenvolvimento profissional dos professores, como eles se enxergam, como eles veem o próprio desenvolvimento profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Secretaria da Educação por muito tempo. Então, havia na secretaria pessoas, existia um órgão lá chamado SEMP, Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Tinha químico, físico, tinha várias áreas lá. Os químicos que estavam nessa SEMP eram pessoas ligadas à universidade, ligadas assim a esse contato, sabe, com a gente. Então, a gente fez bastante trabalhos juntos. E a gente chegou a escrever, isso foi junto com o FUNBEC, né? Houve uma proposta curricular aí para a área de Química, e o professor lá da FUNBEC me convidou para escrever um materialzinho, atividades experimentais, então tem esse material, etc. Daí, conforme o tempo foi passando, esse pessoal, alguns foram saindo, outros foram se aposentando, vieram outras pessoas, a gente sempre manteve esse vínculo, o que nos ajudava muito, né, nessa linha de pessoas que se preocupavam com o desenvolvimento profissional dos colegas, dos professores da rede. Depois de um tempo, mais recentemente, isso acabou, você sabe? A secretaria foi se fechando de 2005, 2008 para cá, foi se fechando. Eles criaram a escola de formação e nunca mais nos chamaram para ter nenhuma interação com eles. No comecinho da escola de formação ainda chamaram, e aí teve um grupo, uma ONG que veio dar os cursos gratuitamente, vendendo material lá que eles faziam. A gente foi perdendo, não é que nós fomos perdendo, foi bloqueado, sabe? Então, a gente viu que a formação, essa formação continuada foi altamente prejudicada. Não só por nossa causa, isso aconteceu com outros colegas também. Bom, e aí que a gente pensa, não é? Acho que precisa investir muito no desenvolvimento profissional. Aliás, precisa investir muito na infraestrutura das escolas, sabe? Agora a gente está tendo escolas tempo integral, né? Aqui em São Paulo a gente chama de PEI, escolas PEI. Elas têm materiais, mas precisa, assim, ter o recurso humano que desenvolva tudo aquilo, que
que use os laboratórios, etc., né? Então, acho que está precisando um investimento grande aí na área de desenvolvimento profissional. E acho que o desenvolvimento profissional, né, envolve, né, não apenas conhecer química, né, ou física, ou qualquer coisa. Conhecer química, eu gosto muito do livrinho lá desculpe, livrinho não, do livro da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, junto com o Daniel Gil Pérez, né? Eles falam da formação dos professores de ciências e apontam aquelas necessidades formativas, né? Então, conhecer química ou física não é conhecer os conceitos apenas, né? É conhecer a história, a epistemologia, a relação da ciência com a sociedade, com a tecnologia, as implicações, aplicações, etc. E isso o professor não tem. E isso nossos cursos, né? Os cursos de graduação nem sempre oferecem esse tipo de coisa. E também espaço para eles produzirem, né? Para eles criarem, para eles se verem como intelectuais que geram conhecimento. Acho que está faltando esse espaço e esse incentivo, sabe, para isso. Nós temos um projeto, eu tenho acho que dois pós-graduandos nesse projeto, que é de desenvolvimento profissional baseado no processo de reflexão orientada, que a gente chama PRO, e baseado no ensino CTSA. Então, o professor que quer participar, ele é convidado a fazer sua própria sequência de ensino nessa abordagem CTSA. Então, tem sido assim, a gente tem visto de alguns desses colegas, professores, uma não vou dizer mudança, assim, mas um crescimento, sabe, intelectual, um crescimento na visão assim, de ensino muito boa. Eu tenho um aluno de IC que está analisando as interações de um desses professores com os alunos nas aulas que ele deu, assim, o tipo de demanda, de pergunta que ele faz, os alunos chegaram a fazer, desculpe, um movimento na cidade, uma cidade pequena, no interior de um estado lá do Nordeste, de colocar em locais, lojas, armazéns, sei lá, dispositivos para coleta seletiva de pilhas, iniciativa dos alunos. O professor falou, nunca pensei numa coisa dessa, nunca pensei que meu ensino levaria a atitudes, a ações pró-ambientais dos meus próprios alunos. Eu acho que as universidades têm o que oferecer, sabe, assim, nessa linha de pensar no desenvolvimento profissional. A gente sabe como fazer, a gente não é eu, Maria Eunice, ou eu, USP, o Brasil inteiro. A gente tem N grupos de pesquisa trabalhando nisso, que tem formação, que tem conhecimento, que poderia mobilizar para nessa linha do desenvolvimento profissional, sabe? Pois é, eu perguntei isso até em virtude da questão que a senhora mencionou da licenciatura, né? A questão da atratividade da licenciatura como um curso, da procura da licenciatura como um curso, né? Que a gente sabe que em muitos lugares está muito complicado isso. E eu queria saber como é que a senhora enxerga isso na USP, em São Paulo, tá, claro, a sua situação, a sua universidade é a USP. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, está muito complexa essa situação, né, da procura dos egressos do ensino médio procurando a licenciatura em Química, por exemplo. As outras licenciaturas também, muitas delas, mas falando aqui da Química, né, é muito baixo o número de inscritos para vagas, né, para concorrer a vagas para licenciatura. E eu queria saber como é que está essa situação aí na USP e como é que a senhora enxerga isso, que eu acho que está um pouco ligado
a essa questão do professor, né? Essa questão das representações sociais sobre o professor na nossa sociedade. Eu acho, tem a ver com o desprestígio da profissão, né? A pessoa tá ali, né? Ele tem que dar muitas aulas, para ter um salário não é nem razoável, né? E acho que é uma coisa impressionante. Eu tenho um ex-aluno que era professor do ensino médio. E aí fez o doutorado, não sei o quê, fez um concurso para a Universidade Federal, passou, e ele fala, nossa, não tem comparação, né? O que a gente faz. Esse tempo que a gente tem para se dedicar a preparar uma aula, a bolar alguma coisa, a fazer a pesquisa, etc. E eu acho que esse espaço o professor não tem, né? Aí um colega falou, mas se der isso para o professor não vai saber usar. Precisa orientar, né? Claro, não vai saber usar porque nunca usou, nunca fez. Né? Vai falar para um professor, faz pesquisa aí. O que é isso? Não é? Precisa orientar, eu acho que poderia ser, sim. Bom, aqui na USP, né, a gente começou com essa licenciatura. A licenciatura sempre existiu, desde que o curso foi criado, em 1934, eu acho, sempre existiu. E, como eu falei, era um apêndice do bacharelado. Quando eu fui fazer aquela disciplina que eu falei de estrutura da matéria na física, fui lá conversar com os colegas para saber como é que era com os alunos de física. Eles falaram assim, olha, se você quer uma disciplina difícil, você faz a disciplina do bacharelado. Você quer uma disciplina mais fácil? Faz a da licenciatura. Então, já havia, a física sempre teve não, a física tem essa entrada separada, licenciatura e bacharelado. E tem um curso próprio da licenciatura. E eles têm um número de vagas muito grande, bem maior que o nosso, e a física, acho que o mercado de trabalho, quando comparado com a química, é menor, em termos formais, né? Porque os físicos acabam arrumando empregos assim inusitados, porque tem uma formação, né, físico-matemática muito boa e acabam indo lá para atividades administrativas, etc., que se saem muito bem. Na química, né, primeiro, essa vocação, a licenciatura sempre foi um apêndice, sempre. Né? Quando começar com essa disciplina de instrumentação, começou a ter uma identidade um pouco mais própria. Aí, com o projeto de 2003, ela passou a ter uma identidade. Assim. As disciplinas, tem uma carga horária da parte pedagógica alta, etc. Mas os alunos entravam, o que eles ouviam falar no CRQ, né, Conselho Regional de Química, nas possibilidades de emprego, nas outras modalidades, né, que você pode sair um bacharel com ênfase em química industrial, com atribuições tecnológicas, com isso, com ambiental, etc. Então, parece que o mercado de trabalho fora da licenciatura é muito mais atrativo. Atrativo em termos de renda e atrativo em termos de trabalho. Né? Quem que leva trabalho para casa no fim de semana? Nós, infelizmente não, né? Mas nós levamos, né? Trabalho para casa no fim de semana, nós estamos tomando banho, estamos pensando na questão, estamos resolvendo não sei o quê, né? E assim vai, estamos pensando 24 horas por dia nisso. Então, assim, o curso assim, tinha 30 vagas, chegou um ano lá que 20 alunos estavam pedindo para ir para outro curso, para ir para o bacharelado. Daí, em vez de aumentar o número de vagas ou de dar uma bolsa para quem ficasse na licenciatura, não, foi mais fácil, vamos fazer uma entrada única e quem quiser vai fazer a licenciatura.
Eu dou aula na licenciatura e na minha primeira aula, sempre converso com os alunos. Bom, você está aqui por quê? Quais os seus objetivos? E a gente vê mesmo. Estou fazendo a licenciatura como mais uma chance. Mas a USP oferece, eu vou fazer. Tudo que a USP me oferecer, eu vou fazer. Poucos falam para você, eu estou aqui só para fazer a licenciatura, eu estou aqui porque eu quero ser professor. Tem alguns que falam, mas são poucos. É porque eu acho que a profissão está mesmo desprestigiada, né? Essa visão, né? Que você falou, né? Essa representação social do que é ser professor tá bem, tá muito ruim, né? E eu acho que junto com o mercado de trabalho na química existe, né? Muito mais que talvez na física, e aí atrai, né? E a gente já teve casos de gente que vai para a indústria, depois de um tempo também se não está contente, fala, pô, acho que não é isso que eu quero para a minha vida, volta para fazer licenciatura. Eu agora, por exemplo, estou com um menino que faz doutorado fazendo uma disciplina na licenciatura, voltou para fazer a licenciatura. Que ele falou, não sei, eu acho que eu preciso conhecer mais a licenciatura. Então, eu acho que esse é um problema grande, sério, que a gente tem. O projeto federal aí de formação de professores é lamentável. Está me ouvindo? Tá. Não é? Está suspenso, atualmente está suspenso, mas muitas graduações já se adaptaram, e essa possibilidade de formar professores para ensino de ciência, de maneira geral, também está muito. Eu não acredito nisso. A gente tem um curso, né, na USP Leste, que é de licenciatura em ensino de ciências, mas é para o ensino fundamental. Mesmo assim, a procura é baixa. E não é. Esse curso existia no período diurno e noturno. No período diurno já acabou, só noturno. Tentaram uma licenciatura virtual, aí, à distância. Ela funcionou alguns anos, mas já não funciona mais. Acho que a gente precisa mesmo. Dizer, a gente fala, né? Quer dizer, todo mundo fala, sem professor, não tem advogado, não tem médico, não tem isso. Mas a gente precisa valorizar, né? Precisa valorizar. Eu, esse semestre, dei uma disciplina, ajudei meus colegas a organizar uma disciplina são palestras para os licenciandos sobre as oportunidades, sobre as várias áreas de trabalho da química, sobre a pesquisa, e nós convidamos um professor, sabe, que está numa escola. Ele era docente do IQ, desistiu da docência no IQ para ser um professor no ensino médio. Hoje ele é coordenador da área das ciências lá. E, assim, os alunos amaram quando ele começou a contar o que era a profissão de ser professor nesse aspecto, né? Da organização. Ele está numa escola particular, né? Com montes de recursos, e a participação do estudante, dos aluninhos, o desenvolvimento de atividades investigativas, não sei o quê. Então, deu uma visão um pouco diferente, sabe? Mas isso não acontece, né, nas nossas escolas públicas, que são a maioria das nossas vagas e a maioria dos nossos alunos, né? A escola pública é muitíssimo maior do que a escola particular, né? Então, acho que a gente está precisando, assim, eu não sei, com esse governo aqui, eu não tenho esperança nenhuma que a gente tenha qualquer contribuição, né, para a formação de professor, ao contrário, né, os recursos estão diminuindo, e o Ministério da Educação, a gente viu a complicação que está sendo aí com
com troca, né, de favores, etc. Então, essa chance de batalhar para restaurar uma boa visão, porque nem sempre foi assim. Não é? A gente que é velhinho sabe disso. E quando eu era estudante, nossa, o professor era venerado. Os meus pais, assim, tinham maior respeito pelos professores. Né? Então, se dizia que o professor ganhava igual a magistratura. Ganhava como... Só que, né, que a gente tinha poucas escolas públicas. Né? Quando eu fiz escola pública, na década de 60 do século passado, né, eram poucas escolas públicas, não eram muitas. Assim, nessas periferias mais longínquas, né, aqui do estado de São Paulo, da cidade, eu vou falar da cidade, né, assim, no final da Zona Sul, etc., não existia escola de ensino médio. Ensino fundamental ainda tinha, mas de ensino médio não. No governo militar, na ditadura, houve essa ampliação, sabe, das escolas, criação de vagas, etc. Porém, não houve ampliação dos recursos para a educação. Então, foi um empobrecimento, sabe? Não houve, assim, essa contrapartida, vamos abrir escolas, mas vamos abrir com mais recursos, vamos fazer as escolas funcionarem, nada disso. Era uma coisa, bota aluno dentro de sala de aula e pronto. Né? O que contava era isso. Então, acho que desde aí a gente vai vendo essa perda, né, da salarial, essa perda de prestígio, até os dias de hoje, que a gente vê que tantos fatos aí, o professor está ensinando, o professor é esquerdista, o professor está ensinando a revolução de não sei o quê, parece que aquilo que você tem de ensinar, agora tem uma censura que vai desmerecendo, né, quem tem a cultura, quem tem o conhecimento, quem tem uma visão, né? Você não pode, você está impedido de fazer um trabalho formativo aí com o seu aluno. E a sociedade está mesmo desvalorizando mesmo o professor, né? Acho que isso e a gente precisa recuperar isso. Não sei, acho que a Sociedade Brasileira de Ensino de Química, a SBQ, todas as nossas entidades, acho que elas têm se manifestado, né? Se manifestaram com relação ao novo ensino médio, se manifestaram em muitos momentos, com a nova BNCC, etc. E acho que a gente tem de continuar, sabe? Essa luta aí e ser mais incisivo, chegar, sei lá, na secretaria, chegar no ministério, sei lá como, mas acho que a gente precisa, assim, não pode deixar esfriar, sabe? A gente tem que batalhar para melhorar um pouco essa situação. Parece assim, isso é muito, muito teórico, muito sonhador, e acho que pode parecer, sabe? Mas a gente tem algumas conquistas, né? Eu acho que com movimentos sociais, tem algumas conquistas. Então, a gente tem que, né? Na área ambiental, tem várias conquistas, etc. Então, a gente tem que... A própria suspensão, né, da implementação dessa reforma aí da formação de professores, que foi suspensa também, foi uma luta, foi um movimento social que a gente conseguiu barrar. Então, eu acho que a gente tem que ser forte. E além de ensinar, de fazer pesquisa, de trabalhar nas nossas universidades, temos esse lado também para atuar. Muito bem. Para a gente encerrar, então, professora Maria Eunice, fique bem à vontade para falar mais alguma coisa, ok? Uma última pergunta. Então, considerando toda essa trajetória, essa rica trajetória,
e essas reflexões todas que foram feitas aí, quais são, então, os planos profissionais aí para o futuro próximo, para que a gente possa saber o que está no teu horizonte? Ai, ai. É assim, até esquisito, né? Fazer uma pergunta dessa para quem já está nos seus 70. Então, a gente tem uma aposentadoria compulsória, né? Com 75 anos, a gente é expulso, né? Da universidade. E eu tenho mais 2 anos, 3 anos para chegar na minha expulsória, aí, na minha compulsória. E, assim, é o que eu pretendo, né? É, eu acho que o meu grupo, lá, o GPEC, é um grupo bem interessante, é um grupo que eu gostaria de mantê-lo, de continuar ali nessa luta, nesse trabalho tanto da divulgação científica, das atividades de extensão que a gente faz junto às escolas públicas. Gostaria de continuar, e junto aos professores, né, esses cursos de formação continuada que a gente dá, e eu pretendo continuar o meu trabalho de orientador, né? E na química, a gente pede permissão para continuar lá no departamento, para ter uma salinha, para ter Eu vou pedir, quando eu chegar na minha compulsória, eu vou pedir isso e pretendo. Aí você é convidado, né? Eles te dão este direito de ter a sua sala, um computador, não sei o quê, mas em contrapartida você tem de dar aula. Dar aula, para mim, não é um problema. Né? Eu gosto muito de dar aulas, dessa interação com os alunos. Então, eu pretendo assim, continuar na atividade de pesquisa, na atividade de extensão. Na pesquisa, eu acho que, atualmente, eu estou com acho que 6 doutorandos, sendo que 3 entraram esse ano, então eu tenho um trabalho ainda longo com eles, né? E essa questão do desenvolvimento profissional, da formação continuada, das reflexões do professor, tendo em vista um ensino de química, né, em que você possa ter uma ligação com a sociedade, né, o aluno possa ter uma visão mais crítica da química, o aluno possa desenvolver uma cidadania informada, possa pensar em tomar decisões, julgar e até a ação, né, a propor ações em prol da sua comunidade, em prol de uma justiça social melhor. Eu acho que esse é a nosso horizonte aí de pesquisa, sabe? É bem difícil, mas eu acho que a gente tem ido nessa área, sabe? É, essa noção de cidadania é bem interessante, assim, porque a cidadania no Brasil sempre foi um problema, né? Sempre foi atrelada a voto, a direitos e deveres, e não ao seu compromisso com a sociedade, né? Em transformar a sociedade. E sabe, Carlos, quando a gente lê esses documentos tão badalados, né, da OECD, né, ou aquele americano lá da atividade investigativa, ou as habilidades lá do PISA, a gente vê que a noção de cidadania, ou as competências que eles advogam para o século XXI, são competências, se você pensar, não vou falar nas acadêmicas, vou falar assim, nas ligadas à sociedade, é da gente saber conviver com as diferenças, da gente saber respeitar as opiniões, etc, etc. Não tem nenhuma competência, a gente estudou isso bastante, nessa linha, sabe? Paulo Freireana, vamos dizer, de que cada um de nós é um agente de transformação. Não se fala em transformação da sociedade. Para eles, não, a sociedade europeia está boa, não precisa transformar. Nós não.
Nós somos latino-americanos, sul-americanos, nós temos que pensar, não é? Que as competências que a escola, além, claro, além das outras, das acadêmicas, etc., né? Mas faz parte, não é, da escola, desse trabalho da escola e nosso, de desenvolver essas competências, sei lá se eu chamo certo de competências, de que o aluno possa se ver como um agente transformador, né? Entender um pouco das inequidades, das injustiças sociais e pensar como eu, com o meu conhecimento, né, conhecimento de química, de física, com a minha visão de mundo, eu posso agir nessa sociedade para que ela seja um pouco melhor. E se você procurar isso na BNCC, você vai achar bem pouquinho. Vai achar bem pouquinho. Tem um aluno estudando isso, olha, lamentavelmente, assim, aquele monte de competências pensando na transformação social, você vê que é muito pouco. Então, acho que no meu horizonte está isso, sabe? Esse trabalho, continuar insistindo nisso, esse discurso aí com o professor, de formar um aluno para uma cidadania mais informada, mais Muito crítica, né? bem. E informada. Bom, quero agradecer, então, pelo teu tempo, né, por essa oportunidade. Para mim foi um momento muito bom, um momento muito especial, poder realizar essa entrevista, conversar contigo. Quero agradecer também por ter, não só pela entrevista, mas por ter ajudado a construir essa área que a gente atua hoje, né? Porque é uma área que não existia, as pessoas às vezes não sabem disso, né? A área de pesquisa em ensino de ciências é uma área inexistente no Brasil. Então, foram pelo trabalho assim de professoras e professores como a senhora, que a gente tem hoje essa área, uma área que cada vez mais se consolida, né? Então, agradeço também por isso. Quero desejar tudo de melhor, boa sorte e bom trabalho. E a gente continue tendo a oportunidade de ver, ouvir e ler as suas contribuições para a nossa área. Muito obrigado. Obrigada a você, parabéns pelo trabalho, é um trabalho muito bacana que vocês estão fazendo. E, assim, eu acho que nós, os jovens pesquisadores, né, têm um campo de trabalho incrível aí, que é o nosso ensino, a nossa educação, né, que está precisando de todos os nossos esforços. Mais uma vez, parabéns para vocês pelo trabalho. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.